Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo das nossas lições bíblicas. Nós vamos estudar neste próximo domingo a lição de número 4. Deus é triuno. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a Trindade, aquilo que acreditamos, aquilo que nos dá aí, né, que nós temos respaldo, embasado em toda a Bíblia Sagrada. Este tema tão importante, falando aí da manifestação das pessoas em um único Deus, né? As três pessoas em um único Deus em três pessoas. É o que nós vamos estudar aí nesse próximo domingo. E aqui vamos para este resumo. Lembrando que o comentarista da lição é o pastor Ezequias Soares, esse assunto apologético. Vamos para o texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que já aparece aqui a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática. O nosso comentarista vai enfatizar aí o trabalho das pessoas por toda a eternidade. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia é revelado um Deus que se manifesta, que se comunica com o homem em três pessoas. A palavra-chave é Trindade, e eu gostaria de iniciar aqui definindo a palavra Trindade. Trindade é um termo que não aparece na Bíblia. Se nós procurarmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que esta palavra ela não está inserida, ela não aparece, desta forma, a Trindade. Aparecem evidências bíblicas, assuntos que nos evidencia e que nos traz clareza que a Trindade é uma realidade. Então, evidência sobre a Trindade, ela está inserida em toda a Bíblia. Eu gostaria de ler aqui o Cremos, das Assembleias de Deus, que Belém, nós vamos ler aqui o Cremos, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu só gostaria de ler aqui a parte da Trindade que está no capítulo 3, e a página é a página 39 a seguir. Mas a definição já vem aqui nos primeiros escritos. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Ensinamos o monoteísmo bíblico. Monoteísmo, a crença em um só Deus. Que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. São iguais em poder, glória e majestade, ou seja, eles têm os mesmos atributos. E distintas em funções. Agora, as funções são distintas. Ele se apresenta ao homem para uma relação com o homem. Distintas em funções, manifestações e aspecto. Aí ele usa o versículo que está aí no nosso texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância, em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Ou glória. Quem não tem ainda, adquira a declaração de fé das Assembleias de Deus. A definição da Trindade, então,
A Trindade é um único Deus, né, em três pessoas. Três pessoas em um único Deus. Então, em momento algum, aquilo que nós acreditamos, ela vai na contramão, é oposto ao monoteísmo bíblico, que vem aí desde o Antigo Testamento, o monoteísmo, a crença em um só Deus. Nós também acreditamos em um só Deus, porém que ele se manifesta em três pessoas. A ênfase do Pai no Antigo Testamento, do Filho nos tempos bíblicos e do Espírito Santo em nossos dias, porém há essa ênfase, mas eles trabalham e agem juntos. Eles não se separam no sentido de essência para fazer o seu trabalho, e sim em pessoas com a sua manifestação. Não é simplesmente Deus no Antigo Testamento, somente Deus. Não. Nós vemos a pessoa do Filho no Antigo Testamento se apresentando. Em momentos como o anjo do Senhor, o Espírito de Deus também se apresenta. Então, pessoas distintas e agindo no Antigo Testamento. Pessoas distintas e agindo juntos nos tempos bíblicos e também em nossos dias. Jesus dizendo: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei outro consolador, o Consolador. Aí depois ele vai dizer: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. São pessoas que agem com um único propósito. Porém, no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, em Gênesis, o nosso autor, escritor, ele vai colocar que é desde a eternidade. E isso é verídico, é uma afirmação bíblica. Nós vamos ver a Trindade, a ênfase na Trindade já desde os primeiros capítulos da Bíblia. Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 1, a evidência da Trindade. Nós vamos ver o Pai criando, nós vamos ver o Verbo ali aparecendo, e também o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. E nós vamos ver no capítulo 1 e verso 26, na criação do homem, Deus ele vai dizer, quando ele vai criar o homem: e façamos o homem conforme a nossa semelhança. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, façamos. Ele não fala no singular, ele fala no plural. A pluralidade ali da Trindade ou das pessoas. Deus criando e informando que ele não estava sozinho nesta criação, ou seja, havia a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quando o homem erra também, peca, são versículos que estão na lição, quando o homem erra também há uma evidência da Trindade no capítulo 3 e o verso 22. Ele vai dizer assim: quando o homem come do fruto, ou do fruto da árvore proibida, ele passa a conhecer o bem e o mal. E o que Deus vai dizer? No versículo 22, então disse o Senhor Deus, Deus, único. Mas aí ele vai mostrar a pluralidade. Ele vai usar a palavra no plural. Ele inicia como um Deus único, então disse o Senhor Deus. Um único Deus. Mas ele vai continuar e vai dizer: eis que o homem é como um de nós. Fazendo referência aí ao Filho e ao Espírito Santo. Então eles estiveram presentes na criação do homem, presente na proteção da árvore da vida, que o homem não poderia comer mais. Nós vamos ver também no capítulo 11, com Nimrod, Nimrod, ele quer ali construir uma torre que daria no céu para se apresentar à humanidade, a sua arrogância, o seu nome aparecer. E Deus, ele mais uma vez vai se manifestar como um Deus triuno. Ele vai dizer assim: eis, desçamos
e confundamos ali a sua língua. Desçamos. Depois, assim o Senhor os espalhou. Ou seja, aparece o Senhor como único, singular, em divindade, mas em pessoas. Desçamos. Então, a Trindade ela é evidenciada por toda a Bíblia Sagrada. Ela vem trazendo aí evidências que a Trindade é uma realidade. Né? É importante lembrarmos que cada uma das três pessoas, elas são chamadas de Deus. Né? Nós vamos ver o Pai sendo chamado de Deus em Filipenses 2,11. Nós vamos ver o Filho sendo chamado de Deus em Colossenses 2,9. Depois nós vamos ver o Espírito Santo, né? Quando acontece ali aquele momento, aquele episódio com Ananias e Safira, né? O Espírito Santo, né, sendo chamado de Deus na primeira fala, no versículo 3, mentiste a Deus. E no versículo 4 nós vamos ver o que fizeste, mentiste tu ao Espírito Santo. Então, trata ali, chama o Espírito Santo de Deus. Os irmãos leiam o texto em casa, tanto Filipenses 2,11 como Colossenses 2,9 e Atos no capítulo 5, 3 e 4 aí, que informam aí a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade ela é revelada em toda a Bíblia. Né? Ela aparece no Novo Testamento de uma forma bem explícita. Nós vamos ver no capítulo 3, no batismo de Jesus, capítulo 3, vamos ler aqui o versículo do capítulo 3, está aí em Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver uma voz falando com Jesus, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado. E também vai ver o Espírito Santo descendo como uma pomba. Então, ali também mostra aí a realidade da Trindade já aí no Novo Testamento. O próprio texto que lemos, de Mateus, no texto áureo, mostrando aí a grande comissão, né? Portanto, ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade, ela é aí vista também na bênção apostólica. A Trindade é evidenciada em toda a Bíblia. O batismo de Jesus, Mateus 3, a partir do versículo 13. Mas vamos ler aqui o versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui, já no batismo de Jesus também, a Trindade sendo evidenciada. Nós vamos ver que desde o princípio também há as visões que tentam, que vai contra, que são contrários à visão trinitariana, a visão da Trindade. Negam, em especial aqui, o autor ele vai evidenciar o unicismo e o unitarismo, mas ele vai trazer com ênfase aqui o unicismo. O unicismo são aqueles que não acreditam, ou seja, Deus é um, né? O versículo capítulo 10 e verso 30 de João, eu e o Pai somos um. Eles acreditam que Deus em essência é um,
único Deus. Isso aí tem um ponto que chamamos de passivo, né? Que nós acreditamos no monoteísmo. Eles também, monoteísmo. Deus é um. Mas eles, em essência, eles colocam também Deus sendo uma só pessoa, né? Deus é um, tanto como Deus, como também na manifestação. Eles não acreditam na manifestação da Trindade em toda a Bíblia. Para eles, esta heresia, eles acreditam, vão ler aqui, a heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. Lembrando que nós acreditamos que nós somos aqueles adeptos e acreditamos na Trindade. Deus, um único Deus em três pessoas em um único Deus. Eles já acreditam, eles ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são distintos em pessoas, né? Eles se apresentam aí em uma única pessoa. Mas nós vamos ver textos no Novo Testamento que apresenta aí, né, Jesus como uma pessoa, né, distinta do Pai. O Espírito Santo também como uma pessoa distinta do Pai em momentos, né. Nós vamos ver, ler alguns textos para nós confrontar aqui nesta visão unicista. Lembrando que aqui nós não vamos fazer alusão aqui a grupos musicais, né, que aderem, são adeptos a esse pensamento unicista, por meio das suas letras e suas músicas, tentam inserir, tentam ensinar o unicismo na igreja. Então, tome cuidado ao ouvir um hino, preste atenção na letra daquele hino, porque nós acreditamos na Trindade. Não quero aqui também fazer menção de nomes de grupos que são unicistas, mas vamos dar sequência aqui. Em momentos, Jesus, na própria passagem que nós lemos do batismo de Jesus, nós vamos perceber ali que eles são pessoas ou distintos, em pessoas. Primeiro, a pomba, que desce como o Espírito Santo, né? Nós vemos Jesus sendo batizado, e a evidência ali é que uma voz vai dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Inclusive, esta voz de Deus, ela aparece em 3 passagens bíblicas, né, para falar aí a respeito a distinção das pessoas, né? Jesus na terra, Deus no céu, se comunicando aí com Jesus e com as pessoas que ali estavam. Assim falo porque nós vamos ver nesta passagem de Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 13, falando do batismo de Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Outro texto também está em João 12. Outra vez, aí são 3 menções aí da voz física de Deus no Novo Testamento. No capítulo 12 e 27 de João, 12 e 27 de João, vai estar escrito assim: agora a minha alma está perturbada, e direi eu: Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Aí o Pai: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então, Deus falando com o Filho, pessoas distintas. Jesus também vai dizer em momentos que ele é o enviado do Pai, que ele foi enviado por Deus para fazer a vontade de Deus. Mas vamos para o terceiro ponto da voz física de Deus, que está em Marcos, no capítulo 9, e Mateus 17, 9, que é no monte ali da transfiguração.
né, Mateus 17, 9, está escrito assim, ó. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mas o versículo em ênfase é o versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Escuta o Filho. Então, a distinção de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, que se manifestam, agem juntos com o mesmo propósito, mas se manifestam de uma forma diferente. Nós vamos ver Jesus na cruz, ele também fazendo menção de pessoas distintas. Nós vamos conseguir compreender, né? Pela passagem: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mateus 26, né? Pode ali denotar ali uma vontade um pouco diferente, mas com o mesmo propósito, porque Jesus vai falar como homem, o sofrimento, a agonia da cruz. Mas ele vai terminar dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, um enviou e o outro fez. O outro executou. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo aí preserva, como é o nosso pensamento. Mas Mateus 26, 39, lembrando que é um resumo sobre a Trindade. Às vezes nós não nos apegamos à revista, só lemos alguns os títulos, né? Os subtópicos, e falamos a respeito. Mateus 26 e o verso 39, olha o que ele vai dizer. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus tinha o mesmo propósito. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Ele ora ao Pai. João 17. Então ele mostra aqui a distinção das pessoas. Um único Deus em três pessoas. Neste momento, o Pai e o Filho se comunicando. Em João 17 também nós vamos ver Jesus em sua oração. Ele vai dizer: Jesus falou essas coisas levantado aos olhos, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pessoas. E depois ele vai reivindicar aqui a sua glória. E nós lemos na declaração de fé, e a Bíblia Sagrada também vai dizer em Isaías, no capítulo 42 e o verso 8, que ele não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém, não divide a sua glória com ninguém. E nós vamos ver nesse capítulo 17, verso 5. E agora glorifica-me, Pai, com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então vem Filipenses 2, dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não reivindicou a sua divindade enquanto homem. Ele não fez uso da sua divindade para o propósito divino, que era morrer, sofrer e morrer, porque só o homem pode passar por isso. Ele se despiu da sua glória. E agora ele vai ser glorificado com aquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Então ele é o mesmo em glória, o mesmo em poder. Em essência, ele é um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas. Isso que nós vimos aqui. O diálogo de Deus com Jesus, Jesus com Deus.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo se apresentando no batismo. Então, um mesmo Deus que se apresenta em três pessoas. Cai por terra aí, diante desses textos, o unicismo, que nega que eles aí colocam um único Deus e uma única pessoa. Se manifesta no Antigo, no Novo e nos nossos dias, né? Mas é um pensamento aí herege. Nós vamos para esse pensamento, três em uma única pessoa, como falamos no início, três em um único Deus, melhor dizendo, ela vem aí por toda a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de concluir aqui a nossa lição, vou concluir tópico 3, unicismo, que nega aí a divindade de Cristo, que nega aí as pessoas, melhor dizendo, as pessoas se manifestando em Deus, né? Ele vai dizer, Jesus também mostrando aí a diferença de pessoas, só para concluir esse assunto, Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então, Jesus, ele sempre vai fazer uma distinção. A própria passagem, se fosse para nós continuarmos aqui com evidências contra o unicismo, a própria passagem de Estevão, né? Estevão, ele vai falar que vê o Pai, né? Vê a glória do Pai. E a de Jesus que está à destra de Deus. Se separam, né? Jesus vai falar que está à destra de Deus. Estevão vai ver a glória de Deus e Jesus ao seu lado. É a distinção. Então o unicismo ele cai por terra, essa heresia cai por terra com estas passagens bíblicas. Trazendo agora, Jesus também vai dizer que ele e o Pai é um, mostrando aí a sua divindade. Oh, glória a Deus. Jesus vai dizer que ele é o eu sou, mostrando aí a sua divindade. Nós vamos ver em momentos, no capítulo 3 de Mateus também, quando Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele é levado pelo Espírito, distinção, irmão. O Pai em pessoas é um, Jesus é outro, e o Espírito Santo, em essência, é o mesmo Deus, a mesma glória, o mesmo poder, as mesmas, ele é onipresente, onipotente, né? Os atributos naturais que está em Deus, está no Filho, está no Espírito Santo. A Trindade, ela é real. Jesus vai se apresentar como Deus. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Tem outro versículo também que eu gostaria de ler com os irmãos, que está em João, também que mostra que ele e o Pai é um. Está em... ele vai dizer, João, capítulo... Eu vou encontrar o versículo e já passo para os irmãos. Mas ele vai... João 10, e o versículo 30, e depois João 17, o versículo 21. Havia anotado ali. 17, o versículo 21 já está aberto aqui, ó. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ao mesmo tempo que ele é um, que é o Deus, né? O monoteísmo, um único Deus, ele se apresenta como a outra pessoa, porque tu me enviaste. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus.
o Pai é Deus. A Trindade é real, é revelada em toda a Bíblia, né? Lembrando que os próprios demônios, quando o endemoniado de Cafarnaum, o endemoniado gadareno, vê Jesus, eles reconhecem Jesus como o próprio Deus. Que viestem fazer aqui antes do tempo? Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. E o reconhecimento que o Espírito é o próprio Deus, nós falamos aí de Atos, no capítulo 5. E a conclusão da lição, para nós terminarmos, está assim. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Ele vai colocar: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade. Que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade, em um único Deus. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unicistas ou unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. A Bíblia, em todos os momentos, apresenta a Deus na essência. Um único Deus. Não é separado. Pai, Filho e Espírito Santo, não. É um único Deus. Em 3 pessoas. O pensamento da Trindade é um único Deus que se apresenta em 3 pessoas. 3 pessoas em um único Deus. Oh, glória! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Logo mais estaremos gravando a próxima aula. Até domingo, na Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos. Deus abençoe.